Então, estamos de novo, mais uma semana, nos encontrando para dar continuidade à formação do Evangelho segundo São Marcos. E hoje foi muito lindo, porque a hora que eu estava fazendo as laudes, a segunda leitura do ofício das leituras, vem nos dizer, foi lindo, porque o Santo Efrém, ele vem nos dizer que a palavra de Deus, ela tem múltiplas facetas e ela é algo que nunca vai ser esgotado. E eu lembrei muito do nosso estudo hoje, quando eu estava fazendo as laudes, e eu falava, verdade, Senhor. Santo Efrém aqui traz uma palavra tão linda, que ele fala assim, se a fonte se esgotasse, você não seria vitorioso. Então, assim, se a gente conseguisse esgotar tudo que a Bíblia quer nos dizer, tudo que a palavra quer falar, em todos os seus sentidos, isso não teria sentido, isso não seria vitória nenhuma nossa. Por quê? Porque a gente sempre vai ter sede, e aí a hora que a gente volta na fonte, a fonte está seca. Por isso a fonte nunca seca, porque a nossa sede também é constante. Ela é sempre, né? Ela é atuante. Então, toda vez que a gente vai à fonte, ela ainda tem água. Então, é isso que Santo Efrém vem mostrar, né? Que não se entristeça se não conseguir entender tudo que a palavra quer lhe dizer. O sedento enche-se de gozo ao beber e não se aborrece por não conseguir esgotar a fonte. Vença a fonte a tua sede, mas não vença a tua sede a fonte. Ai, eu achei tão lindo e lembrei de nós aqui, que estamos fazendo esse curso, quis trazer para vocês. Então, vamos, né, dar início novamente na nossa formação e que possamos realmente ordenar todos os nossos sentimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ordenai ao Senhor todas as nossas ações, intenções, operações, pensamentos, distrações, sentimentos, que sejam todos eles puramente ordenados e colocados ao teu serviço para o maior amor, maior conhecimento de ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, dando continuidade ao nosso Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 33 até 41. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava no barco. Com ele havia outros barcos. Sobreveio, então, uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e disse: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus, ele falava muitas coisas para o povo, para a multidão, por meio de parábolas. Nós já vimos isso, que ele fazia isso para que as pessoas entendessem com as coisas do cotidiano. Então,
mas para os discípulos ele explicava. Então, uma vez que a multidão às vezes era ignorante, né, por não saber se ele explicasse de outra forma, ele ensinou por meio das imagens, por meio dos alimentos, por meio do cotidiano, da rotina de cada um deles e com aqueles termos assim bem habituais mesmo da época. É por isso que aqui no Evangelho de São Marcos nos é acrescentado: não lhes falava sem parábolas, para que fossem impelidas, quer dizer, elas fossem atraídas para se aproximar e assim perguntar. Aí segue-se, perguntavam enquanto não as compreendiam. Então, quando não compreendiam, eles perguntavam. E aí os discípulos eram esses, né? Que depois perguntava e ele explicava tudo, porém a multidão não. A multidão, ele simplesmente explicava aquilo que perguntavam. Então, aqueles que eram atraídos e não entendiam e fosse depois lá perguntar para ele respondia. Porém, aos discípulos depois ele explicava tudo certinho, tá joia? Porque ele queria era isso, atrair. Então, aqueles que estavam atentos, esses eram aqueles que procuravam ele depois. Dando continuidade, a gente vai ver então que a paz verdadeira, a verdadeira paz que a gente pode encontrar, ela só é encontrada em Deus. Somente Deus pode dar essa paz pra gente. Aqui, a catena do Evangelho, segundo São Marcos, ela vem nos trazer coisas riquíssimas dos nossos santos padres e também dos santos da igreja, né? Então, mas Scott Hahn, eu vou fazer um parênteses, porque Scott Hahn traz pra gente, nesse caderno de estudos, segundo São Mateus, porque Mateus também repete esse evento da tempestade acalmada. Olha aqui o que ele fala. Que depois, então, que Jesus já tinha explicado, ele vai e pede para que eles possam ir para outro lado. Jesus, acalmando a tempestade, recorda a experiência de Jonas, lá do Antigo Testamento. Vamos ver no que recorda esse episódio da tempestade acalmada com o episódio de Jonas. Quando Jonas, né, Deus manda Jonas para Nínive e ele foge. Vamos lá. Primeiro, porque Jonas e Jesus saem de viagem dentro de um barco. Segundo, porque os dois também enfrentam uma tempestade em alto mar. Terceiro, porque os dois são encontrados dormindo. Quarto, porque os dois são acompanhados por navegantes e tripulantes medrosos. Quinto, porque os dois estavam no meio de grupos de marinheiro que clamam a ajuda do Senhor, que na hora do desespero lá, clama a ajuda. Sexto, porque os dois são instrumentos pelos quais se alcança uma grande calma. Então, a hora que eles jogam, né, Jonas lá do navio, o mar acalma. E lá, a hora que Jesus manda calar, também acalma. E sétimo, porque nos dois episódios, os marinheiros ficaram admirados com o desfecho. Então, a identidade de Jesus agora nos é dada como o novo Jonas. Então, vem também no sentido cristológico. Quando a gente lê Jonas, a gente pode ver também esse sentido cristológico que é Jesus. Tá joia? Então, só pra gente, eu achei muito bom trazer isso primeiro para vocês. Que maravilha, né? De riqueza que a gente tem. Então, moralmente, segundo São Crisóstomo, o barco é agitado pelas ondas, ele representa o conflito
Depois também a Catena vai nos trazer isso, mas aqui Scott Hahn também nos traz que, segundo São Crisóstomo, o barco agitado é os conflitos da vivência da vida cristã, principalmente barco-igreja. Vamos lembrar, principalmente a vida cristã dentro da igreja, para manter a perseverança, ameaçado por vento furioso, ondas violentas. Então o povo de Deus acorda a cada investida espiritual que sofre. E então, a hora que acorda, reconhece que sozinho não pode, reconhece a sua própria fraqueza. E aí faz o quê? Clama ao Senhor, clama por salvação, clama por conversão e vai a este único que pode nos salvar, né? E aí acontece que ele vindo até nós, a gente sente essa paz interior. Então a presença constante de Cristo assegura a sua libertação e a rapidez dele vir também fortalece a nossa fé de nós que somos membros da igreja. Então nós vimos lá também na parábola do grão de mostarda, que começou com pequenos discípulos, e essa igreja, né? Essa igreja que cuida dos seus e aí dá as doutrinas, todas as armas, os sacramentos, para que a gente possa realmente ir rumo e no caminho da santidade, rumo à nossa salvação. Então, isso sim é o que também está nos falando aqui, tá joia? Isso em sentido espiritual, e trouxe também a passagem de Jonas, lá também em sentido cristológico, a passagem de Jonas. Agora, eu vou pegar a catena para a gente voltar nesse episódio da tempestade acalmada, que traz... Gente, se fizer uma meditação, uma contemplação dessa passagem, também é maravilhosa. Fizer também uma perscruta dela, maravilhoso também. Mas vamos lá agora no nossa catena. Depois do ensinamento, eles foram para o mar. Foram agitados pelas ondas. Por isso, naquele mesmo dia, já sobre a tarde. Então, Jesus ensinou, depois ele foi para dentro, né? Foi para dentro do barco. Então, nós vamos ver que toda vez que Jesus sentia-se comprimido pela multidão, ou então ele precisava buscar refúgio, o que ele fazia? A barca, o monte e o deserto, né? Para ficar sozinho. Então, vamos lá. A barca, toda vez então, ele ia para ensinar, se ele estava sendo comprimido, ele ia para a barca. E para isso, um refúgio do Senhor. Depois também, quando ele queria rezar, estar em intimidade com Deus, ele ia para o monte e também o deserto. Então, todas as vezes que Jesus era sufocado, comprimido pela multidão, ele refugiava em um desses lugares, tendo, pois, em vista que o Senhor, ele sempre quis a multidão ao redor de si, porém, como homem, também cansava. Por isso, ele ordenou aos seus discípulos que atravessassem o mar. O Senhor certamente tomou consigo os discípulos, isso nos diz São Crisóstomo, para que vissem os futuros milagres, mas tomou sozinho num barco, para que os outros não soubessem que eles tinham tão pouca fé. Olha como que Deus é maravilhoso, ele conhece a gente, conhece a fraqueza, para a gente não passar vergonha, né? Vamos só nós nesse barco, porque depois a gente vê no Evangelho, se a gente prestar bem atenção, fala que eles foram no mar, eles foram atravessar o mar separadamente numa barca, porém outras embarcações o seguiram. Aqui nós temos falando aqui, deixando a multidão, né? Eles o levaram de modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Então outras pessoas também entraram nos barcos para atravessar também. Mas junto com Jesus foram só os discípulos. E aí, para que
os outros não soubessem, que os discípulos ainda estavam tão fracos na fé, Jesus então toma-os sozinho. E aí, para que os discípulos não ensoberbecessem, né, por serem os privilegiados, só nós que estamos atravessando o mar, né, ele permitiu que os discípulos então corressem esse risco e também para com isso aprender a suportar as tentações com virilidade, com coragem. Daí se segue: e levantou-se uma grande tormenta, para neles gravar um maior sentimento do milagre que ele realizaria. E por isso então ele deu-se a dormir, para ter ocasião de temor nos discípulos e para que assim aumentasse a fé dos discípulos. Então Jesus é aquele que permite certas ocasiões para que possamos ser provados, a nossa fé possa ser provada e aí sim crescer, tá joia? Então Jesus chama eles e aí, para eles não se ensoberbecer, ele permite que eles passem uma provinha. Tipo assim, vocês não são tudo isso que vocês estão pensando não, né? Vamos passar uma purinha aqui para vocês verem. Então ele permite que eles estando dormindo, aconteça o vento, a tempestade, e aí sim ele, por isso se segue. Jesus estava dormindo na polpa, sobre o travesseiro. Às vezes a gente pensa nesse travesseiro que a gente tem, né? Um travesseiro fofinho, não. É porque os barcos, eles tinham uma leve inclinação assim de madeira feita no próprio barco. E isso era o travesseiro. Então aqui nós vamos ver, se pois ele estivesse acordado, não teriam medo e nem teriam clamado, dirigido súplicas quando aconteceu a tormenta, a tempestade. Então, eles não teriam pensado que eles pudessem crescer na fé e não teriam consciência que a fé deles ainda estava tão pequena, porque eles ainda tinham a presença de Jesus e se ele tivesse, eles não iam ter medo. Não, ele está aqui com a gente, beleza. Mas Jesus deu-se a dormir, tá? Então, ele permitiu, já nos diz São Teofilacto de Ócrea, que eles caíssem no temor do perigo, para que aqueles que viam os outros tendo sido beneficiados por ele, conhecessem o seu poder neles mesmos. Então, como se diz, né? Vamos provar essa fé para vocês saberem que mesmo se eu não estiver, vocês têm esse poder, porque vocês têm a minha presença, que permanece com vocês. Isso nós vamos ver também depois no episódio que Jesus expulsa a legião de um endemoniado de Genezaré para os porcos. Nós vamos ver isso também, é lindo. Porém, olha aqui, que lindo. Fala que ele dormia num travesseiro do navio, isto é, um travesseiro de madeira. O que quer dizer isso, um travesseiro de madeira? A humildade. A humildade da madeira que se deixa ser moldada. A madeira é um pedaço e ela deixa-se ser moldada. Então aqui nos diz que ele fez isso dando a conhecer sua humildade e com isso ensinou uma grande sabedoria, pois os discípulos que viviam ao seu redor ainda não conheciam, né? Porque depois até pergunta, quem será que é esse? Então ainda não conhecia a glória de Jesus e certamente acreditava que se ele levantasse, ele poderia dar ordem ao vento, mas se ele estivesse dormindo, os ventos não cessariam. Então essa falta de fé, né? Por isso que eles viram e falam, mestre, né? Não te perturbas, não se preocupa que estamos perecendo, né? O barco já se enche de água. Tá, vamos lá. Então, mesmo quando a gente vive o silêncio de Deus, sofremos e parece que mesmo quando a gente tá parecendo que Deus está dormindo, a gente não pode deixar de confiar, de crer e de esperar.
Não podemos nos afastar dele. Façamos violência para com as tentações e com a intimidade, a união com Deus. Por sua autoridade, vençamos cada um desses ventos da nossa vida. Isso é uma leitura que eu tirei de uma perscruta que eu fiz. Nenhum dos santos fala, não é nada também, viu, gente? Não é lei, isso é coisa que veio através de uma perscruta. Agora, dando continuidade, São Teofilacto de Ocra vem nos dizer que, erguendo, ele ameaçou o vento, que causava a tempestade e as ondas do mar. É isso que acrescenta. E levantou, ameaçou o vento e em seguida deu ordem ao mar. Por isso segue. Disse para o mar, cala-te, silêncio, chega, né? Emudece. Já nos diz aqui, numa glosa de São Tomás mesmo, ele diz que a agitação do mar levantou-se juntamente com um som, que parece ser uma certa palavra do mar, ameaçando um perigo. E por isso, de modo conveniente, ordena sobre um tipo de metáfora que se faça a calmaria, com uma palavra que significa silêncio. Assim como também na ação de refrear os ventos que perturbavam os mares, o evangelista fala que Jesus ameaça, né? Ele ameaça os ventos e depois ele ordena aos mares para que se acalmem. Com efeito, os que possuem o poder costumam refrear com ameaças do castigo os que, pela violência, perturbam a paz dos homens. Então, para a gente compreender melhor, assim acontece com algum rei que pode, pela ameaça, conter homens violentos. E sendo rei, Jesus, o rei de todas as criaturas, coibiu pela sua ameaça a violência dos ventos. Impôs silêncio ao mar e imediatamente seguiu-se a calmaria. Imediatamente seguiu o efeito dessa ordem e o efeito dessa ameaça que Jesus fez. Que aí diz aqui, segue-se, pois, o vento se acalmou. Isto é, o que tinha sido ameaçado obedeceu àquele que o ameaçou. Então, é isso que aqui nos traz essa glosa. Aquele que tinha sido ameaçado, seguiu-se uma grande bonança, acalmou. E no mar, ao qual ele havia imposto silêncio, se acalmou. Então, São Teofilacto de Ocra nos diz que ele também ameaçou os discípulos, como quem não tem fé. Por que não tem fé? Então, ele ameaçou os discípulos, né? Segue-se, pois são tão tímidos, ainda não tendes fé? Com efeito, se tivesse fé, teriam crido que... Então, São Teofilacto diz que quando Jesus ameaça e fala, nossa, né, aqui vamos ver aqui, porque tendes medo? Ainda não tendes fé? Então, Jesus também, tipo, que ameaça eles, né? Tipo, nossa, o que vocês estão pensando, né? E aí aqui é como se Jesus tivesse dito assim, ó, vocês não acreditam que mesmo se eu estivesse dormindo, vocês poderiam ser conservados incólumes? Isso quer dizer, vocês nada sofreriam, só pela minha presença vocês seriam considerados ilesos. Isso nos diz também um outro santo, eu só acrescentei aqui. Agora, seguindo São Teofilacto, segue-se. E eles ficaram cheios de grande temor e diziam um para os outros, quem será este que até o vento e o mar obedecem? E com efeito tinham dúvidas em relação a ele, pois enquanto com uma ordem aplacou o mar, e não com um bastão como Moisés, não com preces como Eliseu fizera lá no Rio Jordão, nem com a arca como Josué lá
Josué de Navé, consoante a isso parecia-lhes o verdadeiro Deus. E mais uma vez que dormia, parecia-lhes homem. Então, Jesus, quando se levantou, aqui São Teofilato está nos dizendo, que Jesus, quando se levantou, aí sim eles reconheciam a divindade dele. Mas enquanto dormia, viam simplesmente um homem. Então, não podemos nos deixar ser enganados pelas aparências e nem pelo sentimento. Eu acho que Deus não está comigo, eu acho que Deus não está me ouvindo, jamais. Se Deus não estivesse conosco, se Deus não nos amasse, nós já estaríamos mortos, nós não existiríamos, porque Deus é aquele que sustenta a vida de todos que Ele ama. Então, a hora que Ele não amar mais, Ele não sustenta mais, nós não existimos mais. Então, só para a gente lembrar, não podemos deixar-nos levar simplesmente só pelas aparências, né? Ai, é porque Ele está aqui, é porque eu estou fazendo. Não, Deus é aquele que jamais nos abandona, é o nosso Emanuel, é o Deus conosco. Então aqui, quando acontece isso, Jesus quer mostrar o quê? Eu estava dormindo, né? Que vocês não têm fé, vocês ainda não entenderam que mesmo eu estando dormindo, vocês não iam aparecer. É isso aqui que Jesus quis, então, aumentar a fé dos discípulos. Já São Jerônimo vem nos dizer que, em sentido místico, a polpa do barco é o início da igreja, onde Jesus estava lá, na polpa, no qual o Senhor dorme corporalmente. Lembrando que Ele nunca dorme, Ele é aquele que guarda Israel, como nos diz o Salmo 120. Pois a polpa, sob a pele de animais mortos, contém os vivos, retém as ondas e se consolida pela madeira, isto é, pela cruz. Então vamos lembrar que naquela época se vestia, né, pele de animais mortos. E ali Jesus dormia no travesseiro, nesse sentido de ele estava nesse travesseiro que é feito de madeira, porém São Jerônimo aqui vem e nos fala que ele pode também ter colocado um pedaço da pele, né, do que se cobria, para inclinar a cabeça. E ali sim, aqueles animais estavam mortos, mas na verdade nós estamos vivos. Então Deus, Jesus, é aquele que, sob a pele dos animais mortos, contém os vivos, retém as ondas e se consolida pela madeira, isso é, pela cruz, pela morte do Senhor, é que o Senhor salva a igreja. O barco é a igreja. Vamos lembrar novamente, o barco é a igreja, Jesus ali deitado sobre uma pele de animal morto. Então, com a morte de Jesus na cruz, que é de madeira, né, a humildade de Jesus, que é de madeira, ele salva a igreja, que é a barca. Isso em sentido místico. Então, o travesseiro também pode ser, vamos voltar para a gente não perder, porque eu falo no meio, né? Vamos lá. Direitinho, igual está escrito aqui, igual São Jerônimo nos disse, em sentido místico, a polpa é o início da igreja, no qual o Senhor dorme corporalmente, lembrando que aquele que guarda Israel nunca dorme. Pois a polpa sobre a pele de animais mortos contém os vivos, retém as ondas e se consolida pela madeira, isto é, pela cruz, e morte do Senhor, a igreja é salva. O travesseiro é o corpo do Senhor sobre o qual a divindade está inclinada como uma cabeça. Já o vento e o mar são os demônios, os perseguidores, aos quais ele diz cala-te, quando faz cessar, como quer os editos dos reis iníquos. Então, aqueles reis também, né, que às vezes queria pegar, como é que fala, gente? Aqueles reis quando queria obrigar, né, o povo judeu trabalhar, né, oprimir, gente, nossa, a palavra não vinha. Então, os reis, quando também queria oprimir aqueles reis iníquos, eles também faziam, né, isso, fazia aqueles editos e mandava, eu que mando aqui. Então, assim, né, Jesus agora, a grande bonança
é a paz da igreja depois da tribulação e também da vida contemplativa depois da ativa. Então, São Jerônimo nos diz o quê? Agora nós estamos aqui em ação, estamos aqui entendendo, aprofundando na palavra e depois a gente pode fazer uma contemplação de tudo isso para que essa paz, a verdadeira paz, essa intimidade, essa união, essa nossa fé possa ser enraigada, possa ser fortalecida, possa se tornar uma fé viva e ativa para que a gente possa também ter essa paz e essa bonança diante de toda a tribulação, de toda perseguição que a gente possa estar vivendo por ser da igreja, ou por ser uma pessoa que tem convicções cristãs, ou por ser uma pessoa que acredita em alguma coisa que nos declara a Igreja Católica, né? Somos chamados de fanáticos, ou nossa, você leva tudo ao pé da letra. Não, com Deus é assim, né? Então muitas vezes a gente é perseguido assim, pode ser um trabalho, então seja qual for a perseguição, depois de uma tribulação, vem a grande bonança, mas a grande bonança depois da vida contemplativa. Então, primeiro a ação, depois a oração. Ou até vice-versa. Primeiro a gente reza para depois agir, né? São Beda, gente, que é fantástico, né? Não podia deixar de aparecer na nossa catela aqui, nesse capítulo, nesses versículos finais do capítulo 4. Olha o que ele diz. Ou a barca em que subiu compreende também como a árvore da paixão, com a qual os fiéis chegam à segurança da praia tranquila. As outras embarcações que, como se diz, estavam com o Senhor, significam aqueles que estão imbuídos da fé na cruz do Senhor, mas não são agitados pelo turbilhão das tribulações, ou que, após as tempestades das tentações, gozam da serenidade e da paz. Enquanto os discípulos navegam, Cristo adormece, pois, enquanto os fiéis meditam no repouso do reino futuro, chega o tempo da paixão do Senhor. Por essa razão, narra-se que isso ocorreu à tarde, para que não apenas o sono do Senhor, mas também a hora em que cessa a luz, signifique o verdadeiro pôr do sol. Subindo ele na polpa da cruz, então vamos lá, São Beda explica direitinho. Subindo então Jesus na polpa da cruz, levanta-se as ondas dos perseguidores que blasfemam e diz, né, se tu és, né, o Filho de Deus, desce daí, se não pode salvar você, vai salvar quem, né? Então assim, salva-se a ti mesmo. Então, as ondas desses perseguidores que blasfemam dele pelas tempestades demoníacas com as quais sua paciência não se perturba, mas a fraqueza dos discípulos é violentamente sacudida. Os discípulos acordam o Senhor, pois aqueles que tinham visto sua morte desejavam com maiores súplicas a ressurreição. Levantando-se, ameaçou ele o vento, pois, uma vez divulgada a ressurreição, deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou que o mar se calasse, pois, após ressuscitado, destruiu a raiva dos judeus. Então, estes se calaram. Já os discípulos foram repreendidos, pois, após a ressurreição, censurou a incredulidade deles. E também nós, quando marcados com o sinal da cruz do Senhor, decidimos abandonar este mundo, subimos na barca com Jesus, esforçamo-nos por atravessar este mar que nos agita, mas enquanto navegamos, ele adormece entre os rugidos do mar e o sopro dos ventos. Os homens perversos que, em meio à prática, quando o mar, enquanto navegamos, ele adormece entre os rugidos do mar,
quando em meio à prática das nossas virtudes ou entre os espíritos imundos, os homens perversos, ou entre os assaltos dos nossos próprios pensamentos ou das nossas más inclinações, a chama do amor arrefece. Mas, entre tempestades desse tipo, acordemo-lo imediatamente, e logo ele fará cessar a tempestade, derramará tranquilidade e concederá o porto da salvação. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, quantos sentidos a gente pode tirar? A gente pode tirar que Jesus, quando estava na cruz, né? Então, esse sentido cristológico é a morte, a paixão e morte de Jesus. A gente pode ver também em sentido eclesiológico, que é depois, né, da morte de Jesus, aqueles que Jesus vai e fala, agora vocês não podem deixar de acreditar mesmo. Vem, Tomé, põe a mão aqui, né? Esfrega, põe o dedo na minha chaga, é eu mesmo, sou eu, né? Então, assim, é maravilhoso, gente, é fantástico e, nossa, não tem jeito. É uma fonte inesgotável mesmo. Então, vimos uma pequena parte, uma face só disso tudo. E que maravilha. E que possamos, então, no nosso próximo encontro, a gente possa dar continuidade, se Deus quiser, no capítulo 5 de São Marcos. Espero ter sido clara. Eu tentei não explicar muito com as minhas palavras, porque São Beda já foi fantástico aqui, né? Maravilhoso, muito mais capacitado, ungido do que eu, né? Nossa, meu Deus do céu, o cano enferrujado, tentando passar um pouquinho da água para vocês. Mas vamos lá, São Jerônimo também, maravilhoso. Então, gente, é isso. A nossa igreja riquíssima. E Jesus, esse Emanuel, esse Deus conosco, que jamais nos abandona, que jamais nos deixa. Então, se quisermos, se ansiamos realmente por essa paz, é só junto com Jesus. E aí, estamos com Ele ou não? Estamos com o mundo e só quando vem as tentações a gente grita, mas e aí? Como está a nossa fé? Que o Senhor Jesus nos ajude hoje realmente a depositar essa fé, a ter essa certeza absoluta, a aumentar a nossa esperança e também a nossa confiança nesse Deus que nunca dorme, nesse Deus que jamais nos abandona, nesse Deus que nos ama e espera pacientemente que levantemos e gritemos, vem e me socorre, vem em meu auxílio, eu necessito de conversão, eu preciso de ti, eu sou fraco demais. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que Ele possa realmente ser o dono, né, dessa obra, porque tudo é graça dele, tudo é obra dele. Se estamos aqui até no dia de hoje é porque ele ainda permitiu, ele ainda quer isso. Então, enquanto ele permitir, enquanto ele querer essa obra que é dele, né? Toda essa inspiração, tanto minha, na minha palavra, né? Tanto dos nossos padres, tudo é dele, gente, nada fora dele. Então, que ele também possa nos ajudar e que possamos, com o auxílio da nossa mãe, a Virgem Imaculada, aquela hoje aqui representada por Nossa Senhora das Graças, que era da minha avózinha, foi a minha herança, eu ganhei dela. A minha herança da minha avó foi essa Nossa Senhora das Graças, e ela que pisa na cabeça da serpente, que ela possa nos ajudar também, diante das tribulações, recorrer ao filho dela, para que possamos, com a autoridade dele, pisar na cabeça da serpente e acalmar toda a tribulação que vem com esses ventos querendo nos agitar, querendo nos amedrontar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até mais. Fiquem com Deus.